Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e eu estou buscando ali algumas anotações que nós tínhamos de alguns anos atrás, eu tomei uma decisão de fazer um estudo a respeito da vida de Paulo e ler as suas epístolas. E eu retomei ali algumas anotações e achei algo interessante a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E porque a carta de Paulo aos Romanos é tida como uma das cartas mais diferentes de todo o compêndio teológico que Paulo escreve dentro das suas 13 epístolas, Romanos é a carta mais diferente de todas. Se você perceber, Paulo está fazendo uma narrativa da carta na carta aos Romanos, e me parece que ele está fazendo uma monografia. Alguém já teve que fazer uma monografia? Não? Meu Deus. Está quase, TCC já, quase a mesma coisa, amém? Quando nós temos que fazer uma monografia, nós temos que expressar do nosso jeito, da nossa forma, o que nós aprendemos durante 4 anos, 5, 6 anos da faculdade a qual nós fazemos. Ou um TCC também tem o mesmo sentido, trabalho de conclusão de curso, que é expressar de uma forma particular e pessoal como nós aprendemos e o que aprendemos a respeito dos 4, 5, 6 anos, 7 anos de estudo que fizemos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está fazendo justamente isso, uma monografia. De certo, Paulo está fazendo uma dissertação para os romanos, porque por um motivo interessante que eu havia anotado e buscando ali achei. Carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que Paulo escreve para uma das igrejas que ele não fundou. Paulo não fundou e não abriu a igreja em Roma. Paulo foi fundador e cofundador de muitas outras igrejas, mas a igreja de Roma não. A igreja de Roma fora fundada pelo apóstolo Pedro e por alguns apóstolos que já haviam sido enviados para ali antes mesmo de Paulo. Mas quando Paulo escreve esta carta no capítulo 12, me chama a atenção, porque se nós não entendermos todos os capítulos anteriores, é impossível de nós entendermos o capítulo 12. Por isso que eu disse que é uma dissertação, porque ele de capítulo em capítulo ele narra uma tendência teológica a respeito do conceito que ele tinha da graça e da salvação em Cristo Jesus. Por isso que no capítulo 12 ele nos dá essa informação tão linda, tão extraordinária, tão magnífica e tão sobrenatural. Paulo escreve para uma igreja que ele não havia fundado, para uma igreja que está sob uma perseguição extraordinária. Deixa eu fazer você entender o contexto histórico, só para nós entendermos o capítulo 12. Roma é liderada e é administrada, governada por Nero. Nesse contexto, Nero foi um dos imperadores mais ímpios e, por não dizer, o mais louco de todos da história. Por volta do ano 60 até o ano 67 depois de Cristo, Nero toma umas decisões loucas de perseguir o cristianismo, que estava crescendo assustadoramente em Roma. E quando Nero toma a decisão de perseguir o cristianismo, é porque ele se considerava um deus, era considerado por si mesmo um deus em Roma. Todos tinham que venerá-lo, todos tinham que adorá-lo, até porque as suas conquistas foram extraordinárias. A prova disso é que seu filho, o general Tito, segue os mesmos passos do pai e comete loucuras e atrocidades ainda maiores do que seu pai Nero. Mas quando Nero está governando Roma, o cristianismo está em ascendência, está crescendo. E aqueles cristãos, mesmo romanos, não aceitavam a ideia de reverenciar, adorar Nero. E isso causava um incômodo muito grande em Nero. Então, certo dia, Nero toma uma decisão louca. Ele pega a cadeira, o seu trono, estabelece em uma montanha, manda os seus soldados tocar fogo em Roma,
toca fogo em toda a capital, e a cidade de Roma é queimada. Toda a capital de Roma e os seus vilarejos são queimados. Por 3 dias e 2 noites, a chama, a labareda está acesa. Tem pessoas morrendo, tem gados morrendo, ovelhas, animais estão perecendo por causa da loucura de Nero. Nero toma essa decisão tão louca só por um motivo: para acusar o apóstolo Paulo de ser o incitador do cristianismo ou dos cristãos a respeito da mentalidade do cristianismo. E quando termina de queimar tudo, exceto uma vila que morava muitos cristãos, não foi queimada. Então Nero aproveita a oportunidade para culpá-los. Culpa aquele povo, culpa Paulo. Por isso Paulo é preso justamente por volta desse ano, lá por volta de 65 até 67, quando Paulo morre decapitado. A Bíblia Sagrada diz que quando Nero toma essa decisão maluca de incendiar Roma, Paulo não estava no lugar, mas é considerado a mente pensante que incentivou os cristãos a fazer isso. E todos sabiam que Nero, o imperador, havia tomado essa decisão. Mas preste bem atenção, porque Roma é uma potência bélica. Roma é uma potência em exército. Mas a cultura que predomina Roma é a cultura grega. São os níveis de culturas gregas que estão dominando toda a nação de Roma e trazem para si os seus costumes. Os gregos tinham mais de 500 deuses. É por isso que você vê Paulo chegando em Atenas, e de lugar em lugar Paulo via o nome de um deus e o que ele era e o seu histórico. Mas Paulo chega a um lugar que havia ali a imagem de um deus, e o título era o Deus Desconhecido. Chamava-se o Deus Desconhecido, o Deus de Israel. Então os gregos, além de ser politeístas, eram amantes da homossexualidade. Os gregos, além de ser politeístas, eram praticantes da lascívia. Os gregos, além de ser politeístas, eram praticantes da luxúria. Eram homens e mulheres que tinham criado os templos para a sodomia, para a prostituição em grupo. Esse povo era de uma cultura muito doida, muito sem noção, porque ao mesmo tempo em que sai da Grécia os maiores filósofos, sai também da Grécia as mentes mais loucas que existiam na época, com pensamentos, porque havia um grande filósofo grego que falava sobre uma tal de liberdade de pensamento, que hoje é muito usada em nossa igreja, e isso tem sido causa de destruição. Nós chamamos, e era chamado na época, de relativismo. Tudo é relativo. Para a igreja do século 21 o pecado é relativo. Para a igreja do século 21 a mensagem de Deus é relativa. Por quê? Porque a mensagem hoje não foi pregada para crente. O tanto de visitante que tinha, e tinha que ser para os visitantes a mensagem. Isso se chama relativismo. Isso adentrou para dentro das nossas igrejas. É uma filosofia grega que é trazida de mais de 2000 anos atrás por um grande filósofo chamado Platão, que prega a ideia do relativismo, e nós aceitamos o relativismo como algo normal no meio da igreja. E Paulo agora está escrevendo aos romanos, incitando esses cristãos romanos a ir contra essa ideia do relativismo e dizendo: se vocês ficarem presos a isso, vocês terão um grande prejuízo espiritual. Se vocês se conscientizarem dessa desgraça emocional que está sendo pregada em Roma pelos gregos, vocês serão prejudicados. E aí ele começa a sua dissertação, porque no capítulo 1, quando Paulo escreve, vamos lá por favor, vamos passando de folha em folha, só para você entender, já já eu vou pregar, eu estou introduzindo para você compreender o que eu vou falar nesta noite. No capítulo 1, Paulo faz algumas saudações, mas aí ele incita os cristãos judeus, falando sobre o pecado dos gentios. E aí os cristãos judeus ficam emocionados e recebem a carta de Paulo com uma alegria muito grande,
porque não tem coisa que nos deixa mais alegre do que ouvir falar do pecado alheio. Paulo está escrevendo para este povo, para esses cristãos, e dizendo para esses cristãos que os gentios eram pecadores e precisavam ser tratados. E aí os judeus bom é nós entendermos que existe um pregador que aceita a nossa ideologia. Mas no capítulo 2, depois que os romanos estão ganhos, Paulo fala sobre o pecado dos judeus. Meu Deus. Aí eles já ficam com o pé meio atrás, dizendo: o cara acabou de nos ofender. No capítulo 3 ele fala sobre o pecado do mundo. E é no capítulo 3 que ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora ele colocou todo mundo dentro do mesmo saco, misturou e disse: para ninguém ou ninguém está isento do poder do pecado. Os judeus estão começando a abrir o entendimento a respeito do que Paulo está escrevendo. E aparece ele no capítulo 4 dizendo que a mesma fé que Abraão teve, se nós tivermos, nós conseguimos alcançar Cristo e a salvação e a libertação do pecado. Mas é no capítulo 5 que Paulo fala sobre a graça e sobre a justificação pela fé, e ele termina o capítulo 5 dizendo que o justo viverá pela fé. É lindo. Mas no capítulo 6, Paulo fala que a graça de Deus em nossas vidas, olhe bem, não nos deixa viver sobre a égide do pecado. Se realmente a graça de Deus que abundou em nossa vida, que transformou-nos, nos fez com que nós entendêssemos o que é salvação, não tem como voltar mais. É isso que Paulo está dizendo. E o capítulo 5 é interessante, que ele termina dizendo assim, ó: onde abundou o pecado, superabundou. Aí alguém pode dizer: quanto mais peco, então mais graça manifesta sobre a minha vida. Negativo. Capítulo 6 ele começa explicando, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Paulo está ou não está fazendo uma dissertação? Aí ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está dizendo: não tem como. Se uma vez nós morremos para o pecado, não tem como nós voltarmos para o pecado mais. E aí Pedro explica o que Paulo está escrevendo, sabe como? Em uma versão mais entendível, porque até mesmo Pedro achava que a forma que Paulo escrevia era uma forma difícil de se compreender. Aí ele diz assim, ó: aquele que experimentou a graça. Isso é Pedro dizendo, e volta para o pecado. Eu vou falar numa linguagem que todo mundo entende. Pedro está dizendo: é como a porca que foi lavada, e quando você a solta, ela torna de novo a se deitar na lama. Pedro é mais grosso do que Paulo, porque Paulo fala sobre a égide do pecado. Não tem como nós estarmos debaixo do pecado estando debaixo da graça. Aí Pedro diz: Paulo, está difícil de alguns compreender, porque nem todo mundo é intelectual como você. Eu vou falar de uma forma mais clara. Pega um porco, lava ele, solta ele. Se ele volta para o pecado ou se ele volta para a lama, assim é aquele que aceitou a graça e depois retornou de novo para debaixo do pecado. Meu Deus, calma aí. Que a colocação de Paulo é linda. Não tem como nós ficarmos debaixo da égide do pecado. É no capítulo 7 que ele diz que a lei está morta. E falar isso para os cristãos judeus era a mesma coisa de uma afronta. Era mesmo de bater na cara deles e dizer: o que vocês estudaram durante 400 anos para ensinar a respeito da lei não vale mais. Ele está dizendo: a lei está morta. E se a lei está morta, nós estamos livres para viver debaixo da graça. É por isso que a carta de Paulo aos Romanos é chamada de a carta da graça. É no capítulo 8 que Paulo me chama a atenção, porque Paulo canta um hino.
E é intitulado de o hino ou cântico da vitória, verso de número 32 a seguir. Eu disse que o contexto aqui é esse, preste atenção para você entender. Nero está perseguindo os cristãos, certo? Nero incita os cristãos, ou melhor dizendo, a nação romana contra os cristãos depois do incêndio. Diz que Paulo é a mente pensante que incitou os cristãos a fazer isso. Pastor Hernandes Dias Lopes faz a narrativa do livro Histórias Hebreus do Flávio Josefo, dizendo que naquele dia faltou madeira para fazer cruz, porque milhares de cristãos naquele dia foram mortos, crucificados. Aqueles que não foram mortos crucificados foram colocados dentro da arena para lutar com leões. As irmãs já cantaram um hino aqui hoje. As irmãs já cantaram um hino aqui que expressa o sentimento desses cristãos. Homens e mulheres que eram colocados junto com seus filhos para ter que lutar com leão. Pai e mãe que via leão avançando nos filhos e estraçalhando tudo, e sem poder fazer nada, apenas derramava lágrimas dentro da arena. Como se não fosse suficiente, dentro da arena levavam alguns desses e colocavam na fogueira, que morriam queimados. Filhos que eram tirados dos seus pais eram levados para a arena, enquanto os pais ficavam de dentro de uma cela assistindo os filhos morrendo. Aí Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, no verso de número, oh meu Deus, que coisa mais linda, e parece que é uma afronta também da parte de Paulo. Verso 31 ele diz: que diremos pois a estas coisas? O povo está sofrendo, meu irmão, tem gente morrendo, tem pai vendo filho sendo massacrado, tem pai vendo filho sendo triturado por leão. Aí ele diz assim: o que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós falamos esse versículo aqui, irmão, com a cara mais lavada, sem estar passando luta nenhuma. Temos casa boa para morar, cama quentinha para dormir, veículo para nos carregar de um lado para o outro. Estamos empregados, salário está caindo na conta. E aí nós temos a tendência de murmurar ainda que não está bom. Paulo está escrevendo para um povo sofrido. Você sabe o que é sofrimento, irmão? Ah, pastor, já passei muito sofrimento. Não é um terço do que esse povo estava passando. Quantos aqui os filhos foram tirados de vocês e colocados na arena do leão? Quantos aqui viram a esposa morrer crucificada na cruz? Quantos viram o esposo ser? É para este povo que Paulo está escrevendo: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece que Paulo está afrontando eles e dizendo: gente, vocês não estão entendendo que esse sofrimento é necessário para que o evangelho cresça. E aí nós falamos, parece que, né, com uma facilidade tão grande: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o contexto que isso aqui é escrito, irmão. Se Deus é por nós, quem será? Aí ele continua: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É isso que Paulo está dizendo. Gente, vocês estão achando que Deus é mau? Vocês estão achando que Deus é ruim? Só porque vocês não estão recebendo aquilo que vocês pensavam que ia receber da parte de Deus? Se Ele não poupou nem seu próprio filho, vai poupar nós? Aí Paulo continua: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí é no versículo 35 que ele começa um cântico que parece mexer com a nossa mente e olhar para nós. E quando Paulo começa a cantar no verso 35, parece que ele está olhando para nós e dizendo assim: vire crente, se torne crente de novo, torne a entender, torne a perceber que vocês estão longe ainda de entender o que é o cristianismo. É isso que Paulo está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí o versículo 37, Paulo parece que chega a nos instigar a ficar com a raiva dele, que aí ele olha para os romanos e diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Dá uma despertada em quem está perto de você, diga assim: qual que é a tua prova mesmo? O irmão, que tem crente murmurando porque de uma lutinha desse tamanhozinho, aí o pastor não entende a minha prova, a minha luta. Eu vou na igreja e o irmão não entende o que eu estou passando. Paulo está escrevendo num contexto de que tem gente morrendo, filho sendo estraçalhado, gente sendo colocado na fogueira. E agora Paulo está dizendo assim: nada vai me separar do amor de Cristo. Aí ele diz: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nada vai me separar. Por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Aí o nosso filho dá uma febre, infecciona a garganta, dá um probleminha, nós já começamos: Deus, eu oro, eu entrego o dízimo, eu dou oferta, e o Senhor não está me ouvindo. Em nome de Jesus, entenda uma coisa, irmão: teu filho está vivo, está respirando, está gozando do ar da vida, e esses homens que estão recebendo essa carta, não. Porque eu sofro demais. Lembro de minha avó. Minha avó tomava umas, meu Deus do céu, era uma dificuldade, irmão. Aí ela chegava perto de nós, tem uma frase que ela falava que eu nunca esqueço: ai como eu sofro. Ela bebia, essa era a frase que ela dizia: ai como eu sofro. Sabia que tem crente assim? Dá uma provinha de nada: ai como eu sofro, meu Deus, parece que Deus não está me vendo. Semana passada eu parei no posto de combustível aqui, um carro para na minha frente, na bomba da frente. A irmã desce, uma membro de outra igreja desce, vem: pastor, o senhor que está aqui, eu precisava falar contigo. Falei: meu Deus. Pastor, eu queria contar um sonho para o senhor. Eu ia te ligar, mas eu encontrei o senhor aqui, vou lhe contar um sonho que meu esposo teve. Deus deu no sonho para o meu esposo o senhor dentro de uma terra, e era muito grande. Se fôssemos calcular com a fazenda, era a maior fazenda da região, e esta terra estava pronta para ser plantada. Dá vontade de ficar todo alegre, irmão? Eu não, já conheço a Bíblia, já fico, meu Deus, já vem provação. Porque eu entendo pela palavra que toda vez que Deus tem uma promessa de algo grande para mim, eu sei que algo eu vou ter que passar antes para chegar lá. Só que nós não temos essa ideia, sabe por quê? Está lá no capítulo 12 de Romanos: porque não transformamos a nossa mente. Nós achamos que o evangelho é essa facilidade toda, e tem uns mentirosos sem vergonha por aí dizendo que é isso mesmo, dizendo que o evangelho é algo que é mamão com açúcar, que nem diz o cuiabano. Você já colocou açúcar no mamão? Derrete. Eu lembro na minha infância, eu comia mamão com açúcar, era cultura nossa. Você pega o mamão, corta ele, coloca no prato, coloca açúcar em cima para tu ver, daqui a pouco ele está virado num melado. O próprio açúcar derrete o mamão. Esse é o ditado cuiabano. Nós achamos que é mamão com açúcar. Ser cristão é a coisa mais fácil. Paulo está ensinando para os romanos e dizendo: gente, toda essa prova que você está passando tem um propósito. Toda essa luta que você está vivendo tem um propósito. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Meu Deus. No capítulo 9, Paulo começa a falar da tristeza que ele sentia,
Porque os judeus, o povo de Israel, não aceitavam a mensagem de Cristo. Por quê, pastor? Olha aqui para mim, para você entender. Porque os judeus eram dominados por Roma. A nação de Israel pagava tributo para Roma. Lembra quando Jesus é chamado no templo e lá tem que pagar o imposto, e Pedro diz: nós não vamos pagar não. Jesus diz: ei rapaz, tributa quem tributa, imposto a quem imposto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era por isso, porque os judeus pagavam imposto para Roma. Agora Roma é uma nação com uma cultura grega. Vamos misturar tudo aqui? Pensa numa confusão que tinha na cabeça desse povo judaico. Eles tinham a lei como predominante, a cultura do poder romano e a cultura intelectual dos gregos. E aí firmaram na sua mentalidade que quando o Messias chegasse, chegaria um homem pronto para enfrentar Roma, Grécia, montado num cavalo branco, e reinaria sobre Israel, fazia Israel prosperar. Mas já estava tudo na carta de Isaías. Isaías já havia dito tudo como seria, de que forma seria. Só que eles, pela sua mentalidade, olha aqui para mim que eu já estou chegando onde eu quero, por causa da sua mentalidade, não compreenderam Cristo. Cristo chega e cura, Cristo chega e liberta, Cristo chega e faz aleijado andar. Mas não é suficiente para eles, Patrícia. Sabe por quê? Porque a mentalidade deles estava fechada. No capítulo 10, Paulo continua falando que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, que era Cristo. No capítulo 11, ele fala sobre o futuro de Israel. Mas no capítulo 12 é o que me chama a atenção, porque ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, a palavra rogo-vos aqui do original grego quer dizer: eu peço com dor no coração, eu choro para vocês enquanto eu peço isso. Foi um dia que eu disse para Deus: Deus, não dou conta de pregar mais não, que as mensagens que o Senhor me dá não agradam o povo. As mensagens que o Senhor me dá não é agradável ao ouvido. Não queria pregar isso. Aí Deus me levou a Paulo. Quando os filipenses escrevem para ele dizendo: Paulo, tu está preso, meu amigo, em Roma, marcado o dia da tua morte. Aí ele escreve de volta para eles respondendo, e dá um título para a carta dizendo: Carta da Alegria. E dizendo: a minha prisão tem contribuído em muito para a pregação do Evangelho. Porque alguns, por causa da minha prisão, tomaram coragem. Porque alguns, por causa da minha prisão, tomaram coragem e estão pregando ousadamente. Sabe que o Espírito Santo de Deus me disse: eu não te chamei para convencer a muitos, mas para influenciar poucos que farão a diferença. Esta foi a palavra clara que o Espírito Santo de Deus me disse. Então eu disse para Deus: Deus, então pode mandar, que eu estou pronto para distribuir chumbo. Você sabe qual que é o nosso problema de não viver a magnitude de Deus sobre a nossa vida? Porque a nossa mentalidade é fechada. Nós fomos formados com uma mentalidade fechada, onde a nossa cultura, Rosenildo, ensinou para nós que o que manda é o poder aquisitivo, que se eu não trabalhar muito eu vou terminar velho e jogado no asilo. Quantos não ouviu isso de um pai? Ouviu? Algum pai uma certa feita falou isso para você, ou talvez você tenha falado para o seu filho: ganha dinheiro, meu filho, vira rico, estuda para ser um médico. Se quiser ganhar alguma coisa nessa vida,
E um dia Jesus Cristo olhou para um homem que havia conquistado tudo, porque a Bíblia diz que ele termina de construir um monte de celeira, armazena comida. Aí ele olha para si mesmo e diz assim: goza minha alma e vive de tudo que tem. Aí Jesus diz assim: mas quando aparecer o Senhor dirá: louco, o que fará quando pedir a tua alma? Nós estamos cuidando muito daquilo que é visível e terreno e deixamos a nossa alma de lado. Por quê, pastor? Porque a nossa mentalidade é fechada. E nós só vamos colher de Deus algo quando nós entendermos que a semeadura tem que ser feita em terreno espiritual. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. É para um povo com uma série de cultura implantada na cabeça que ele está escrevendo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Meu Deus, é forte demais. De Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis o que, irmão? Você sente dor na onde? Você sente febre na onde? Você sente dor de cabeça na onde? No espírito? Apresenteis o quê? Em sacrifício? Está vendo, Heber, por que nós não recebemos nada? Só queremos receber, mas não recebemos. Por quê, pastor? Porque a nossa mentalidade foi formada assim. A nossa mente foi formada assim, Silvana, que ser próspero é ter um carro novo, que prosperidade é ter dinheiro na conta bancária. Essa é a nossa ideologia. E na cultura espiritual, ser próspero é outra coisa, é ter alegria na vida. Porque que tem de gente que conquistou riquezas, mas não tem alegria nenhuma. Não pode colocar sua cabeça sobre um travesseiro, deitar e dizer: eu sou feliz. O que tem de homens e mulheres? Eu me lembro que no ano de 2004, até hoje não me sai da memória esse ano, porque foi um ano em que uma das maiores crises atingiu a agricultura. Eu estava na cidade de Água Boa, havia recém-casado, quando os noticiários começam a dizer que a saca da soja de 60 baixa para 15, 13, 18. Teve gente que enlouqueceu, colheu tudo que tinha para colher, e o que colheu não deu para pagar o combustível, amarraram uma corda no pescoço e tiraram a vida. Quantos aqui de nós não soubemos de notícias de homens que fizeram isso? Sabe por quê? Porque para eles prosperidade é o resultado, é o lucro daquilo que eles fizeram. E para mim prosperidade é o resultado daquilo que eu vou ter. E a minha Bíblia diz que o que me aguarda é uma mansão celestial, onde as ruas são de ouro, o muro são de jaspe. Pastor, mas o senhor está sofrendo. Não tem problema não, meu irmão. Para onde eu vou vai compensar tudo. Por isso que Paulo está dizendo: mude a mente de vocês, mude a mente de vocês, mude a mente de vocês, mude a forma de vocês pensar. Quando Paulo diz no verso 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque o mundo ensina tudo isso que eu disse para vocês. O mundo ensina tudo isso. E infelizmente a cultura do mundo está entrando dentro da igreja. E Paulo está repreendendo do meio dos romanos justamente isso, essa cultura mundana. Não vos conformeis com este mundo. Algumas versões aí que diz século. Século é referente à cultura. Não deixe com que a cultura do mundo domine vocês. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com essa cultura. Se a cultura que hoje prevalece diz para vocês que ser bonita, irmã, que ser bonito, irmão, é ir para as redes sociais e se expor de qualquer jeito, onde a cultura diz que o mais famoso é o que ganha mais like no Facebook ou no Instagram, ou até mesmo no YouTube. Aí me chama a atenção porque
Nós estamos vivendo uma geração de adultos infantilizados. Uma geração de adultos infantilizados. Dr. Augusto Cury diz que foi feita uma pesquisa com mais de 20 jovens. E foram tirados deles os seus aparelhos tecnológicos, notebook, iPhone, iPad e assim por diante. Por 24 horas. E a reação que esses jovens tiveram foi de abstinência. Quase no mesmo nível que a abstinência da cocaína. Você já viu, irmãos? Tive a oportunidade de acompanhar muitos trabalhos de recuperação. Você já viu alguém com abstinência da cocaína? A pessoa tem febre, o corpo dói, a pessoa se joga no chão, a pessoa se rola, a pessoa fica inquieta, ela fica doente. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Paulo está dizendo que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A mente que eu tenho a respeito do reino de Deus faz-me ver muitas coisas que talvez alguém veja e ache um absurdo, me faz ver como natural. A mente que eu tenho a respeito do reino faz com que algumas pessoas vejam algo como natural e eu vejo algo como excluso, porque não pode fazer parte da minha vida, porque eu vivo debaixo de um reino. Por isso que ele está dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Se coloque de pé, por favor, porque isso aqui é sobrenatural. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, irmão. Como é o cristianismo que você tem vivido? Porque não tem como nós culparmos Deus se Deus não está fazendo algo por nós, irmão. Por quê, pastor? Porque a medida da honra que nós damos é a medida da honra que nós recebemos. Não dá para nós culparmos Deus. Deus é culpado disso, eu estou pedindo, Deus não me dá. Eu tento firmar na igreja porque eu estou me doando ao máximo, mas Deus não me responde. João capítulo 15, eu quero encerrar aqui, versículo 7, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Quero encerrar o que eu estou falando aqui nesse momento para você entender que se a nossa mentalidade for transformada pelo reino, aquilo que nós vamos escolher no reino vai ser diferente. Não foi eu que ensinei. Sabe quem está ensinando isso aqui? Jesus. Sabe para quem? Para os discípulos. Jesus está fazendo uma das suas últimas reuniões, porque na ceia Jesus não ensina nada. Perceba que quando Jesus faz a última ceia, ele não ensina nada, ele só ceia. Então ele tem uma última reunião e chama os seus 12, os homens de confiança, e diz: eu vou falar algo para vocês que é diferente do que eu já falei para todo mundo. Se você ler o capítulo 15 de João, irmão, você vai ficar apaixonado do jeito que ele precisa ser lido. Vai lendo e pensando, refletindo. Ele começa fazendo a análise de uma videira, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o fruto. É isso? Como é que é? E meu pai é o... Continue. E vocês são o quê? Segura só um pouquinho. Toda que está em... Então nós somos o quê, irmãos? O que é a vara? São ramos, são galhos que nascem de um caule. Você nasceu de quem mesmo? Realmente nós já nascemos. Aí agora olha aqui para você ver o peso desse texto. Continue só um pouquinho, Rosenildo. Em mim está o quê?
Antes. Que não dá. Toda vara em mim que não dá. Nós só somos cristãos, Daiane. Ei, irmão, eu posso ser de uma denominação, ter a credencial de uma convenção, carregar um diploma de consagração a pastor, mas se eu não tiver aqui, ó, toda a vara que está em, se não der, cortarei e lançarei. Ó, limpa qual? Para que ela dê mais? Ei, olha aqui para mim. Você acha como é que Deus faz a limpeza em nós, irmão? É a tribulação que faz a limpeza em você, meu irmão. É por isso que eu consigo enxergar de uma forma diferente. Um dia nós estamos indo para o assentamento Ena. O irmão no meio do caminho disse para mim: pastor, vou fazer uma pergunta boba. Eu disse: nem faz não, irmão, porque pergunta boba merece uma resposta boba. Tem gente que faz pergunta boba esperando uma resposta. Aí ele: não, então vamos mudar a frase aqui, pastor. Fazer uma pergunta interessante. Para mim é interessante. Eu disse: então pergunte agora, porque a resposta vai ser interessante. Fala o que não deve, ouve o que não. Se é interessante a pergunta, então a resposta vai ser também. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor não passa por provação, pastor? Primeiro eu dei uma risada. Contei até 10 para pensar, porque a pergunta foi interessante para ele. Para mim não. Parece que ele estava me insultando. Aí eu disse: por quê, irmão? Ele disse: porque eu nunca vi o senhor murmurar uma vez. Já vi o senhor passando por situação e eu nunca vi o senhor abrir a boca uma vez para reclamar. Eu disse: agora entendi porque aquela é interessante. Lá vai a resposta interessante. É porque eu já li toda a Bíblia, irmão. E na Bíblia tem uns camaradas que passou por umas provas e umas lutas, que se eu murmurar pelo que eu passo, eu estou desfazendo todo o trabalho que esses camaradas fizeram. Se eu abrir a minha boca para reclamar algo do que eu passo, irmão, eu estou pegando a Bíblia, estou rasgando ela. Ela diz: eu entendi, pastor. Olhe para mim para você entender isso aqui. A vara precisa estar em quem? Em Cristo. Se ela estiver produzindo, ela vai ser limpa de vez em quando, apodada, para produzir. Meu Deus, irmão, quem já fez poda? Você já imaginou se uma árvore falasse quando você dá aquela facãozada? Quando você dá aquela machadada? Seria nós. Jeová dando as facãozadas e nós dizendo: vou desistir, não vou parar, não dá para ser crente mais não. Deus me livre com tanto de prova desse. Seria nós, a árvore falante. Eu vou limpar para que produza. E continua, só para mim entender aí, Rosenildo, rapidinho. Rosenildo, segura só um pouquinho. Isso aqui é para os discípulos, é particular, irmão. Ele olha para os 12 e diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos falaste. Sabe o que ele está dizendo? 3 anos comigo. Se vocês não aprenderam nada, não dá mais. É isso que ele está dizendo. Vocês têm que ter mudado a forma de pensar, porque durante 3 anos eu ensinei vocês afinco. Continua, Rosa. Está em mim e eu em vós. Está em mim e eu em. Só até aí, Deus abençoe. Está em mim e eu estou em. Mas o verso 7 é o que me chama mais atenção. Ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ei, irmão, sabe por que Paulo está escrevendo o capítulo 12 de Romanos? Porque ele leu esse negócio aqui, senão ele não tinha escrito aquilo lá não. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres.
Agora pergunte para você mesmo, diga assim, ó, por que eu tenho pedido tanta coisa e não acontece? Porque a exigência é clara: se vós estiverdes e a minha palavra estiverdes. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 2 de Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Comece a enxergar com a ótica de Deus, comece a enxergar do jeito que Deus enxerga. Por quê? Porque vocês vão viver a boa, vocês vão viver agradável e vão viver a perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para nós, igreja. Deus tem para nós isso, Deus tem para nós isso. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra tiverdes em vós, vocês vão pedir algumas coisas e eu vou pensar: não, vocês vão pedir tudo o que quiser. Tudo que vocês quiserem pode pedir, que eu vou dar tudo. Tudo vos será feito. Eu vou fazer o que vocês pedirem. Essa semana eu postei uma frase do pastor Hernando Dias Lopes a respeito da oração e da palavra, e fiz um comentário embaixo. Já dei um estudo aqui sobre isso. Nós às vezes oramos e oramos palavras muito vazias. Sabe por quê? Porque não oramos a palavra. Ei, a palavra é o maior argumento que você tem contra Deus, porque a palavra de quem que é? É como você chegar em Deus e dizer assim, ó: ei Deus, foi o Senhor que disse. É como você dizer para Deus assim: Deus, foi o Senhor que falou, viu? Aí nós ficamos: ó Senhor. Aí tem hora que nós perdemos o que falar e ficamos: sim, Jesus. Usa a palavra, irmão. Pastor, mas eu não conheço muito da palavra. Então começa a ler a palavra, irmão. Começa a comer Bíblia, irmão. Começa a ler Bíblia, irmão. Começa a ler, começa a comer palavra. Come a palavra. E quando você chegar diante da presença de Deus, você vai ter o que falar para Deus. Aí você vai dizer para Deus: Deus, foi o Senhor que disse, viu? A tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, se cremos, nós recebemos. Eu estou pedindo, Pai, a tua palavra diz que quando eu chegar diante do trono da tua graça, tem que chegar com confiança e graça. É por isso que eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu quero. Irmão, eu não estou dizendo que você vai pressionar Deus. Eu estou dizendo que você vai usar o argumento de Deus para pedir o que Deus tem para a sua vida. Por isso nós precisamos de mudar a nossa mentalidade. A nossa forma de pensar precisa ser mudada. Enquanto essa cultura que prevalece sobre a nossa vida for maior do que a cultura que o Espírito Santo deixou para nós, nós não viveremos o melhor de Deus.